Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, continuação, que diz assim: Cartas à igreja de Esmirna. Aos anjos da igreja em Esmirna escreve: Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz a seguinte afirmação: Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda. O Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Amém, né? Aqui fala sobre as cartas, né? Sobre as cartas que o Senhor pediu que João escrevesse. O próprio Jesus ali, ele pede que João escreve, né? Então, são as cartas que era para a igreja, para 7 igrejas, né? Então aqui é a segunda carta. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso, que a gente leu na sexta-feira. Hoje foi as cartas da igreja de Esmirna, né? Então o Senhor manda João escrever tudo o que ele vai dizer. E a igreja de Esmirna, o Senhor está falando assim, né? Aos anjos da igreja em Esmirna escreve: Aquele que o primeiro e último, que foi morto, ressuscitado, faz a seguinte afirmação. Então Jesus está afirmando para eles, né, algo, né, muito importante. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então o Senhor está falando com eles ali, né? O próprio Jesus está falando: eu conheço as tuas aflições, eu sei o que vocês têm enfrentado, mas não temas, não temas quem tem te lançado palavras, né? Quem tem te lançado em lugares, né? Prisão, porque aqui diz de prisão. Muitas vezes nós nos sentimos presos a algo, né? E o Senhor está falando, né? Que mesmo estes que parece ali que são, mas não são. Então, estes sim são sinagogas de Satanás, né? O próprio Jesus está falando, né? Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Então, muitos estão infiltrados no meio da igreja para desvirtuar aquilo que não é para desvirtuar, né? Que é a palavra do Senhor, tudo que o Senhor tem deixado para que possamos levar o evangelho, né? O evangelho puro. Então, Satanás, com os seus anjos, né, malignos, eles têm entrado dentro da igreja para desvirtuar aquilo que é santo, desvirtuar a palavra do Senhor, desvirtuar os caminhos, né, dos santos da igreja. Não dê ouvidos, não dê ouvidos. É o que Jesus está falando: não dê ouvido, porque eu conheço as obras deles. Então não dê ouvido. Então devemos sim olhar para Jesus, não devemos olhar para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes, né, nós queremos tomar tantas decisões, mas quando nós entregamos a nossa vida diante da presença do Senhor, Ele abre, né, os nossos olhos para que possamos entender e tomar a decisão certa diante da presença dEle, né? Aqui está dizendo assim, ó: não temas nada do que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis. Então o Senhor está falando: não temas, não temas tudo que vier sobre a sua vida, pois eu estarei contigo, né? É isso que Jesus está falando: não temas, porque o mal está prestes a fazer o que ele tem de fazer, né? Mas nós devemos confiar no Senhor, que nos deu a chave da vida, né? Que nos deu tudo que nós temos. Então devemos sim estar firme e forte diante da presença do Senhor, levando a palavra dele, né? Aqui diz assim: perseguição durante... que sofrereis perseguição durante 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então o Senhor, o próprio Jesus está falando que eles irão sofrer perseguição durante 10 dias.
mas eles têm que ser fiel. Assim como nós hoje devemos ser fiel à palavra, devemos ser fiel ao nosso Deus, devemos sim levar o chamado de Cristo, né? É sobre isso. Muitas vezes queremos tomar outra direção, muitas vezes queremos tomar nossas próprias direção, né? Mas quando nós estamos sendo guiados por Ele, nós devemos sim ouvir o que Ele tem a nos dizer, qual caminho seguir. Então, devemos tomar a direção que Ele tem para as nossas vidas, não as nossas próprias direções, porque a dele Ele já trilhou. Então é tudo bem melhor, né? É tudo fácil, porque Ele já passou por tudo isso. E Ele venceu o mundo e disse que nós nele venceríamos também. Então não temas o sofrimento, não temas o que você está carregando hoje. Confia, porque do mesmo jeito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Ele nos dá esperança, a cada manhã Ele nos dá força, a cada manhã Ele nos orienta, né, no caminho da verdade, no caminho que é Cristo, que é Ele. Então não vamos temer ao mundo, não vamos temer as dificuldades, não vamos temer, né, a tudo que vier, porque Ele está conosco. E se Ele estiver no nosso barco, o barco pode até balançar, mas ele não vai afundar. Então confia no Senhor, porque Ele tem nos direcionado, né, nos dado força, assim como Ele deu, né, a cada igreja aqui. Ele também tem nos dado força e direção nos dias de hoje. Então vamos confiar. Vamos confiar no Senhor. Aqui diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aquele que é vencedor no Senhor, pode acontecer tudo isso, mas de maneira nenhuma, né? Ele receberá punição na segunda morte. Entenda, a morte terrena, física aqui, não é o fim. Não é o fim. Devemos estar no tribunal de Cristo e daremos conta da nossa vida, como que nós agimos aqui na terra. Então não é o fim. É isso que Jesus, o próprio Jesus está falando, mesmo que matem o seu corpo, eles não conseguirão matar a alma, mas Deus pode lançar a alma e o corpo no inferno. Então, ai daqueles que se acham aqui nesta terra. Ai daqueles, né, que têm levado de brincadeira a palavra do Senhor e não têm feito o que realmente tem que fazer. Ai daqueles que têm servido de falsidade. Ai daqueles, né, que o Senhor tem falado, que tem sido de templo de Satanás. Vamos nos despertar diante da palavra de Cristo, porque a sua palavra nos ensina, né? Aqueles que temem ao Senhor receberá a coroa da justiça e será vencedor. Então nós já somos vencedores em Cristo Jesus, porque Ele tem nos guiado e nos dado esta coroa, que é a coroa da justiça, né? A coroa que Ele tem preparado para nós. Então não vamos temer ao homem, não vamos temer as dificuldades, não vamos temer a tudo que o inimigo colocar diante desta terra, porque o que Ele tem preparado é bem melhor do que tudo isso. E tudo isso aqui é passageiro. As riquezas, os bens materiais, tudo que está aqui nesta terra é passageiro. Mas o que não vai passar é a presença do Senhor nas nossas vidas, é a palavra do Senhor. Isso não passa. Então vamos sim nos converter dos nossos maus caminhos e entrar diante da presença de Cristo, porque não é o fim, aqui só é o começo. Aqui só é o começo. Então não temas quem pode matar a sua carne física, né? Mas tema aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma no inferno, que é o Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A este sim merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração, dia após dia, né? De geração em geração, o Senhor é Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está conosco, então não vamos temer. Amém? Juntos somos mais fortes, em nome de Jesus. Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus. Uma ótima segunda-feira, abençoado por Deus, em nome de Jesus.